Galerinha do Matemático com o Professor Raimundo, aqui eu irei dar uma definição, né? Fazer a definição aqui de fração, certo? Como nós vimos na aula anterior, ideia de fração, né? Agora eu vou defini-la aqui. Vamos lá, olha. Primeiro, fração é um número, certo? Que é inteiro, tá? Que é a mesma coisa também que eu digo de inteiro, gente, que é um número mesmo, um número que eu chamo de natural, tá? Que pode representar parte de um inteiro ou parte de uma quantidade, certo? Beleza. A ideia bem básica, gente, é de eu fazer uma divisão de um determinado número ou de uma quantidade, né, em partes iguais, certo? Igual nós vimos na aula anterior. Então vamos lá, olha. Se eu tenho esse daqui que eu dividi em quantas partes? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Se aqui tem 6, aqui também tem 6, certo? Então dá o total de 12. Beleza? Beleza. Aí eu quero a fração dessa parte pintada aqui, tá? De vermelho. Então, ó, eu vou contar a parte pintada, que é quanto? Ó? 5 sobre o total que eu dividi. Eu dividi em quantas partes? Esse retângulo aqui que eu chamo. Essa parte aqui toda eu dividi em quantas partes? Exatamente, em 12. Tá? E esse daqui eu chamo de denominador e esse daqui que está em cima eu chamo de numerador, certo? Beleza? Beleza. Bem simples, tá, gente? Bem simples mesmo da gente definir aí como é, tá? Mas uma observação que eu coloquei, olha, se não for partes iguais, por exemplo, essa parte aqui é diferente dessa, certo? Então já não é dita como uma determinada fração, certo? Porque não é divisível em partes iguais. Tá certo? As partes aqui são diferentes. Ó. Essa parte aqui é diferente dessa, tá? Igual essa daqui também. Essa daqui é menor do que essa daqui é maior, tá? Então já não é, esse todo aqui não foi dividido em partes iguais, as partes que são diferentes, tá? Então já não posso dizer que é uma fração, certo? Então vamos lá para outro caso, olha. Se eu tenho aqui, eu dividi esse daqui, tá? Em partes iguais, certo? Ó, dividi em quantas partes? 1, 2, 3. Mais 3 aqui. 4, 5, 6, né? 6. Beleza. Agora eu quero a fração da parte pintada de azul, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou contar a parte pintada de azul, que é 2, dividido, que é a barra aqui, é o traço, sobre o total. Eu dividi ele em quantas partes? Em 6. Então, ó, sexto, certo? Sendo que esse daqui, vocês sabem muito bem que é o numerador, e esse daqui é o denominador, certo? O inteiro dividido, ó, pela uma quantidade aqui, por 6, certo? Beleza. Agora outra parte aqui, ó. Eu quero a fração da parte em branco. O que é que eu vou fazer? Eu vou contar a parte em branco, ó, que eu não pintei. 1, 2, 3, 4. Então 4 eu vou colocar no numerador, certo? E o total todo, as partes que eu dividi, vai ser quem, ó? Eu dividi esse daqui em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, 6, certo? Esse daqui é o que? É a fração da parte em branco, certo? Então, bem trazendo outra notação, tipo, por exemplo, eu tenho aqui os 50 centavos e eu divido ele em 5 partes, certo? Se eu quero dividir ele em 5 partes, olha aqui, ó, cada parte vai corresponder aqui a 10 centavos, certo? Então isso daqui já é uma noção bem básica de fração, certo? Então eu dividi em 5 partes 50 centavos, sendo que cada parte é o que? 10 centavos, ó, cada um 10 centavos aqui. Então isso é uma noção de fração, qual foi visto na aula anterior, certo? Então, ó, dá para a gente entender o seguinte, que podemos dizer que todo número escrito na forma de A por B, com A pertencente ao conjunto dos números naturais e B pertencente ao conjunto dos números naturais, são todos naturais, tá, gente? Onde B é diferente de zero, ó, porque ó, não existe tipo 16 dividido para zero. Tá, ó. Não existe nenhum número que é multiplicado por 0 é igual a 16, tá? Então por isso que esse daqui não existe, tá certo? Então, ó, representa uma fração quando é o que? Quando b é diferente de zero, tá? Então esse daqui só foi algo aqui, uma definição, tá, gente? Bem básica aí para vocês. Espero que todos tenham compreendido. E até mais.